Empreendedorismo corporativo, inovação e vender felicidade através de brinquedos são temas crescentes que agregam valor a todos nós. E é sobre esse tema que vamos conversar hoje com Rogério Tcher e Dr. Ricardo Sayon, com o apoio do melhor plano de saúde bucal da região do Cariri, a Uniodonto, e com o melhor laboratório da região do Cariri, o LAMIC, está no ar o programa Café com Leite. Estamos começando mais um programa Café com Leite. Hoje nosso convidado, Dr. Ricardo Sayon, que veio aqui abrilhantar o nosso programa, trazendo informações importantes sobre sua vida, sua história, seu empreendedorismo, suas ações nesse país inteiro. Muito obrigado, boa noite, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no programa Café com Leite. Boa noite, Francisco. É um prazer estar aqui. Essa cidade é encantadora. Não conhecia Juazeiro. Fui visitar a casa de Padre Cícero e estou absolutamente encantado com o local. Precisaria ter vindo aqui há 2 meses atrás para você ver o movimento maravilhoso que nós temos aqui na nossa cultura popular, na nossa cultura religiosa, aqui na nossa cidade. Tudo fruto do Padre Cícero. Visitou a estátua do Padre Cícero? Visitei, senti a energia e fiquei emocionado. É um prazer, espero que você venha mais a Juazeiro do Norte, porque quem bebe a água de Juazeiro do Norte sempre volta. Sempre volta. Seguramente a gente voltará. Com certeza. Bom, nós temos no seu histórico aqui que você é um dos fundadores da ReHap, né? Eu tive a felicidade na vida de ter sido, nós éramos em 2 sócios, de ter sido um dos sócios que criamos a ReHap, uma empresa que na verdade não vendia brinquedo, né? Eu falo que a ReHap era uma prestadora de serviço no fornecimento de produtos de entretenimento, lazer e desenvolvimento infantil. Era uma empresa muito diferente, focada principalmente em treinamento e endomarketing, né? Com valorização dos nossos pequenos consumidores. Criamos vários slogans, né, como brincar é essencial à vida, não existe brinquedo chato, existe brinquedo mal indicado e assim por diante. E criamos um corpo de colaboradores que todos se sentiam donos da empresa. A ReHap hoje é um marco, inclusive está se instalando aqui no nosso shopping. No shopping, né? No Garden Shopping. No Garden Shopping, e é conhecida nacionalmente. Eu já tive a oportunidade de visitar algumas lojas da ReHap e, de certa forma, muito bem atendido pelos profissionais, pelos colaboradores. A direção, quando na sua gestão se preocupava muito com essa questão do atendimento dos profissionais, em especial como o senhor disse, ao público, ao pequeno público? Brinquedo tem uma grande particularidade, né? É um produto que quem compra não usa e que quem usa não compra. Mas a nossa preocupação foi sempre estabelecer um elo de comunicação muito importante com a criança. Então criamos os nossos personagens, o nosso presidente era o Solzinho, criamos a revista, a turma do Solzinho, o Beto, a Bia, o Girassol. Você sempre participou dessas criações? Sempre participei. A minha área estava principalmente voltada ao comercial e marketing. Eu acho que quando você tem uma empresa, ela tem que ter um conceito muito mais amplo do que o simples objeto fim. Ela tem que ter diferenciais e agregar valores na sua atividade. E a gente teve muita felicidade nesse processo. Começamos com uma pequena lojinha, eu vendi a ReHap, parte dela em janeiro de 2012, saí da gestão, fui para o conselho e vendi o restante agora em janeiro de 2014. Mas a ReHap se tornou líder do mercado nacional e uma empresa reconhecida pelos principais diferenciais que ela criou e agregou. E nisso mudou, inclusive, o mercado de brinquedos, eu diria que até mundial, porque tivemos vários seguidores, tanto no mercado nacional, no panorama nacional, como no panorama internacional.
Você vê hoje, como você vê hoje a concorrência da ReHap? A concorrência... Bom, a concorrência é sempre uma coisa dinâmica e saudável, e novos concorrentes vão surgindo, melhores, piores. Então hoje tem várias redes especializadas, menores evidentemente, mas fazendo excelente trabalho. E a qualidade, ela não está pautada no tamanho. Eu falo que o importante não é você ser o maior, mas o importante é você ser o melhor. Então, hoje a gente tem uma concorrência consolidada, pequenos lojistas, às vezes com 2, 3 lojas, ou com uma unidade, e tem outros com 30, 40, fazendo trabalhos excepcionais. E a concorrência tem que sempre ser respeitada, admirada e observada, porque se você não acompanha, você corre o risco de ficar para trás e perder essa qualidade de vida. Você vê essa concorrência como um processo de inovação para que você possa sempre buscar o novo? O mercado é dinâmico, tá certo? Eu tenho um amigo que fala que não há como falar em empreendedorismo sem falar em inovação. E eu acho que essa frase dele é absolutamente sábia. Não se concebe no mundo de hoje, no mundo digital, no mundo onde a informação corre com uma velocidade absurda, tá certo? Que você tenha uma empresa que não acompanha essa velocidade de mudança. Quando a gente fala em velocidade de informação, tudo muda muito rápido. Então, se a gente pegar as mudanças culturais que tivemos nos últimos 30 anos, tá certo? A gente estava comentando a respeito da Constituição de 88, né? Até 1988 você podia matar se a sua mulher o traísse e sairia absolutamente livre por legítima defesa da honra. Com né? certeza. Isso hoje é se falar crime, isso aí, é motivo de... Hoje é um crime, né? Muito grande, mudanças de hábitos e costumes na sociedade. E eu acho que a empresa é igual, a empresa é um elemento, um ser vivo participante dessa sociedade e que precisa estar com a mesma velocidade de mudança, né? Está sempre disposta à mudança, e mudança se chama inovação. Isso, a evolução da tecnologia, da informática, essa série de fatores que vem ascendendo num curto espaço de tempo, vai mudando a personalidade da empresa das pessoas. Não, eu acho que são coisas completamente diferentes. Uma coisa é tecnologia. Você jamais pode ignorar os avanços tecnológicos. Personalidade, para mim, é outra coisa, né? Personalidade são valores, caráter. Eu falo que uma empresa é igualzinha a uma pessoa. Ela tem qualidades, atribuições, facilidades, dificuldades, como cada um de nós. Eu tenho certeza que você tem habilidades muito maiores que as minhas, inclusive de entrevistar pessoas, tá certo? E eu devo ter alguma habilidade maior que a sua. E devo ter dificuldades muito grandes que são muito diferentes das suas dificuldades. Isso é personalidade. Essas coisas a gente não muda. Mas, na minha opinião, essas coisas têm que sempre, permanentemente ser conservadas, porque isso são princípios, valores, ética, isso é personalidade, que não tem absolutamente nada a ver com tecnologia. Eu digo, a tecnologia vai trazendo, mudou a personalidade da administração no aspecto de crescimento, da evolução, mudar a forma como você trabalha? Não, eu acho que não, eu acho que ela agrega. Então, quando você fala, por exemplo, em TI, né? O que é TI? Né? É transmissão da informação, isso que é TI dentro de uma empresa. Ele é uma ferramenta que tem que te facilitar a gestão, né? Então você tem informações mais precisas, mais rápidas, mais consistentes,
Isso seguramente vão te ajudar muito na gestão, mas é uma ferramenta, é uma simples ferramenta. Eu não acho que a tecnologia possa alterar a personalidade das pessoas, né? Nós vivemos hoje na geração digital. Eu tenho filhas que são da geração digital, mas eu gostaria que elas conservassem os meus hábitos, os costumes, que aliás não são meus, que eram dos meus pais, que eram dos meus avós, tá certo? E essas coisas eu gostaria que perdurassem por todo sempre. Valores de respeito, valores de ética, isso é cabível em qualquer lugar e tem que estar presente em todos os momentos da vida. Isso o senhor está me dizendo que com a evolução dos tempos, mesmo considerando todos esses valores, a ReHap, a marca ReHap, ela não vende brinquedos? Não, eu falo, bom, em primeiro lugar, o brinquedo, muito mais do que um produto, né, ele é fantasia, ele é emoção. Né? É com isso que a gente trabalha. Então, quando uma criança pega uma boneca e brinca de mamãe e filhinha, e essa boneca fala todas as frases, faz birra, se recusa a comer, enfim, tem comportamentos que são comuns, né? Você está trabalhando com uma imaginação assim maravilhosa, sem limite, né? Com esse produto que a gente trabalhava. Eu detesto falar que nós vendíamos brinquedos. Eu falo que nós orientávamos na aquisição de brinquedos. Nós ajudávamos, essa era a principal função. E que tinha que estar integrada socialmente, tá certo? Com programas linkados à comunidade e gerando sempre uma forte comunicação com a criança, permitindo a experimentação, né? Criando um ambiente lúdico e saudável para as crianças, que elas pudessem contemplar, escolher e desfrutar de produtos que contribuirão certamente, claro, para a sua diversão, mas também para a sua formação e desenvolvimento. Eu diria que a ReHap vende, você está me dizendo que a ReHap vende alegria, felicidade, claro, para as crianças. Alegria, felicidade, essa experiência, tá certo? Ela tem que ser altamente positiva, ela não pode ser uma experiência frustrante ou enganosa. Estamos conversando aqui com o Dr. Ricardo Sayon sobre essa maravilha que é a ReHap hoje a nível nacional, mundial, né, doutor? A ReHap, ela tem atuação só no Brasil, mas está praticamente no Brasil inteiro. Eu acho que hoje ela está praticamente no Brasil inteiro, mas ela está presente em 23 estados. 23 estados. Faltam poucos, né? Mas falando em ReHap, eu queria falar aqui do Laboratório Lamic, que o ambiente, doutor, olha, o Laboratório Lamic patrocina o programa Café com Leite. Olha, tem um ambiente lá que trata das crianças com tanto carinho, que eu vou levar lá para o doutor Ivanilson essa sugestão de visitar a ReHap do Cariri Shopping. Mas hoje a importância do brinquedo ela é tão reconhecida, tá certo, que instituições de saúde são obrigadas a ter, por lei, é um decreto de lei, a ter brinquedoteca nos seus ambientes. No meu tempo de médico, tá certo, eu exerci pediatria por 16 anos, eu já tinha criado no meu consultório um pequeno playground, né, para que as crianças perdessem a imagem de que a ida ao médico, eu acho que é isso que tem que acontecer com o laboratório, é isso que tem que acontecer com os hospitais, é isso que tem que acontecer com os postos de saúde, porque o pai fala assim, olha filhinho, se você não ficar bonzinho, o papai vai levar você no médico, né? Gera aquele impacto. Gera, é uma coisa horrorosa, né? Olha, se você não ficar bonzinho, eu vou te levar a tomar vacina, né? E vai gerando aquele medo e vai gerando do profissional, uma rejeição. Então eu não suportava essa história das crianças entrarem no consultório já te mordendo, eu tinha muito medo, viu, quando criança. Pois é, porque o senhor não me teve como pediatra, senão seguramente teríamos uma relação mais afetiva. Mas quem sabe se ainda não dá tempo, né? Quem sabe? Quem sabe? Vamos ver, tomaram água? A água mineral aqui prazer. Olha, essa água aqui é água mineral São Geraldo, patrocina o programa Café com Leite aqui. E eu tenho o maior prazer de servir, porque a gente fica batendo esse papo aqui descontraído. E muito obrigado. Vamos falar da água mineral São Geraldo.
Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. E agora vamos servir mais um cafezinho aqui para o nosso doutor Ricardo Sayon. Cafezinho maravilhoso. Nós vamos chamar um rápido intervalo de apoio cultural enquanto saboreamos esse cafezinho. Acesse o nosso Face, Programa Café com Leite, e também a nossa página na internet, programacafécomleite.com.br. Não sai daí, daqui a pouquinho nós voltamos. Felicidade é alegria, é viver muito bem, passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti, na companhia da família e muitos amigos, curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Cerealista Tia Sheila, atacado e varejo. Há 14 anos atua no mercado cearense com produtos de alta qualidade: arroz, açúcar, óleo, sabão, café e muito mais. Na Cerealista Tia Sheila, a entrega é grátis. Compre à vista com descontos ou com prazo de 14 e 30 dias. Avenida Ailton Gomes, 1238, Pirajá, Juazeiro do Norte. Telefone 3511-3641. Estamos de volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite, agora conversando com o Dr. Rogério Scher. Boa noite, isso mesmo, Rogério Scher. Rogério Scher, muito obrigado pela sua presença, prazer tê-lo aqui. Nosso programa só enriquece com as suas informações. Acabamos de assistir uma palestra sua e muito nos engrandeceu. Empreendedorismo, um tema que eleva as pessoas, que engrandece as pessoas, que sempre temas como motivacionais de empreendedorismo sempre alavanca as pessoas a buscar o novo, né? Doutor Rogério, escritor, professor, consultor, seu tema da sua palestra foi empreendedorismo corporativo. Como o senhor poderia definir essa expressão corporativa dentro do empreendedorismo? Nem todo empresário é empreendedor. E nem todo empreendedor é empresário. Por quê? Porque quando você fala de empresário, você se refere a alguém que tem a propriedade da empresa. Empresário é dono da empresa. Mas ele, apesar de ser dono da empresa, ele pode não ter um conjunto de comportamentos que o caracterizam como uma pessoa empreendedora. Por exemplo, o comportamento da inovação o faz mais empreendedor. Um indivíduo pode ser empresário, ele criou uma empresa nova, mas não necessariamente uma empresa inovadora. Ele é empresário de uma empresa que criou um produto novo, mas não necessariamente um produto inovador, o mesmo em relação a um serviço. E de igual modo, nem todo empreendedor é empresário. Porque você pode ter o funcionário de uma empresa
que tem atitudes de empreender, por exemplo, um apetite muito grande pela inovação, e ele não é empresário, ou seja, ele não é o dono da empresa. Apesar de que pessoas que têm veia empreendedora agem como se fossem donas das empresas onde trabalham. Vem a pergunta, você acha que todo empreendedor, independente de ser empresário ou funcionário, colaborador, servidor, adormece o fato dele não ter a condição de ser empresário? Ou seja, eu sou empreendedor, mas a minha capacidade financeira, como você disse, que nem todo pode ser empresário, mas a minha capacidade financeira não me leva a ser empresário. Eu devo desistir disso? Seria uma zona de conforto minha, me acalmar, porque dentro da empresa a qual eu sou trabalhador, empregado, eu deveria adormecer porque eu não sou visto, digamos assim? Se eu não tenho recursos para abrir o meu próprio negócio, o caminho é o do empreendedorismo corporativo. Esse nome feio, que é sinônimo de intraempreendedor, é aquele indivíduo que resolve empreender numa empresa que não é dele. Ou seja, é exatamente o caso de um funcionário que passa a ter atitudes de empreendedor numa empresa para a qual ele trabalha como empregado. Então, não, ele não deveria adormecer esse sonho de empreender. Ele pode empreender numa empresa que não é dele. Aliás, esse é o tipo de funcionário dos sonhos de qualquer empresa. Alguém que age, apesar de ser funcionário, age como se fosse o dono da empresa e com uma vontade muito grande de realizar coisas significativas. Essas coisas significativas, elas têm que despertar nele, indivíduo, uma sensação de que aquilo é pessoalmente muito significativo e pode ser para o grupo e pode ser para a empresa como um todo. E aí é um despertar da alma maravilhoso. Traria esse empreendedorismo, essa intenção de contribuir, não para a empresa, mas para si mesmo. Eu estou conectado com coisas que têm valor grande para mim. Não é um ato de egoísmo ou individualismo, mas é um ato de estar fortemente conectado com coisas que têm valor grande para mim. E aí são coisas de valor tão grande para mim que elas me tomam por significado, me arrebatam com significado, e eu quero engajar os que estiverem à minha volta, e eventualmente até o meu patrão, até o líder, o chefe da empresa, naquele caminho, porque eu sei que ele tem muito significado. E as pessoas que são empreendedoras e inovadoras, mesmo como funcionários, têm este despertar. Elas deixam de olhar a empresa e o seu trabalho apenas como um conjunto de tarefas a serem cumpridas, mas como uma história muito significativa, um pedaço muito importante da sua biografia e da biografia da empresa, que estão sendo esses pedaços que estão sendo construídos e escritos conjuntamente pelo indivíduo e pela organização. Aquele empresário que é empreendedor, mas não é inovador, aquele que criou um produto que já existia, ele apenas fez uma acomodação ao mercado para que ele ingressasse no mercado. Tem vida curta ou vida longa? Tem vida curta. Os ciclos de vida dos produtos e dos serviços, há décadas atrás, o ciclo de vida de um produto, ou seja, o tempo que ele leva para existir até desaparecer, era medido em anos. Hoje é medido em meses, em alguns casos em semanas. Os ciclos diminuíram. Então, a única coisa que mantém uma empresa permanentemente rejuvenescendo, se mantendo sempre jovem e atraente, é a inovação. Se o indivíduo abre mão da inovação, ele vai continuar sendo um empresário, mas de uma empresa que vai durar talvez menos do que as outras, mas não vai ser um empreendedor, porque o empreendedor constrói negócios longevos, negócios duradouros, empresas feitas para durar e para vencer. Eu posso trazer isso para a minha vida pessoal, o empreendedorismo, a inovação? Eu gosto demais dessa pergunta, porque
Quando a gente fala da palavra empreendedorismo, a gente lembra aqueles grandes prédios, aquelas grandes fábricas, aquelas grandes organizações, e o empreendimento mais importante que se tem é a nossa jornada pessoal, né? E na nossa jornada pessoal, há dois caminhos. Ou há um caminho de simplesmente ser um corpo sem alma andando por aí, um corpo que não constrói significado para as relações que ele tem com ele mesmo, com os outros e com o seu trabalho. Ou pode ser um corpo acompanhado de alma, corpo e alma. Olha, a gente quando fala com alguém que é só um corpo, é muito fácil, a sensação que a gente tem é que a pessoa já morreu. Apesar dela piscar, dela comer, dela beber, dela andar, sair andando por aí, ela já morreu. Ela não tem ânima, ou seja, não tem alma. É uma pessoa desanimada. Desanimado vem de pessoa que está sem alma. Então, como é que alguém, perdendo o contato com a sua parte mais essencial, com a sua verdade, com aquilo que tem valor profundo para si mesmo, vai poder construir numa empresa, junto com outros indivíduos, um projeto inovador? Muito mais difícil. Primeira prioridade do indivíduo é ele mesmo, é a conexão dele com ele mesmo. Você fala com muito entusiasmo, sobre empreendedorismo. A relação disso do empreendedorismo com o marketing, a inovação, está diretamente ligada? Toda organização, em escalas diferentes, vai depender do marketing. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que quando você fala relaciona o tema do empreendedor com o marketing, como comunicação, assim, às vezes dá a impressão de que o indivíduo, para ser um empreendedor, precisa ser um homem de TV como você, precisa ser o Silvio Santos, precisa ser um Faustão, um grande comunicador, para poder fazer marketing, vender, comunicar. A história, ela está cheia de bons empreendedores tímidos, introvertidos, pessoas que detestam palco, que detestam holofotes, que detestam falar em público. Elas podem dar certo? Podem, se elas estiverem falando de uma coisa que elas sentem que é maior do que elas. Algo que é tão significativo que elas engajam e inspiram as outras pelo grande propósito que aquilo tem, mesmo que elas sejam pessoas tímidas e introvertidas. Às vezes, quando você fala de indivíduos empreendedores, inovadores, a gente imagina gente muito boa de palco, grandes comunicadores. Não necessariamente. Pessoas introvertidas e tímidas também podem empreender, no sentido de engajar e inspirar pessoas, desde que eles estejam, antes de qualquer outro, fortemente comprometidos com o significado pessoal poderoso que aquilo tem. Você se acha uma pessoa tímida? Eu tenho meus momentos de ficar mais envergonhado, ficar mais tímido, mas a minha carreira me obrigou a desenvolver algumas habilidades de comunicação. Mas não é porque o indivíduo é um habilidoso em comunicação que ele será necessariamente alguém empreendedor e inovador. Daí vai uma diferença, né? Você você é professor. Suas matérias são ligadas a empreendedorismo? Sim, eu dou aula de empreendedorismo e novos negócios numa faculdade em São Paulo e dou aula de comportamento organizacional numa outra. São todas matérias relacionadas a esses temas. Quando você promove, quando você faz uma palestra, cada público é um público diferente. O que mais te chama a atenção, o que mais te entusiasma quando você vai falar sobre um tema? É um tema gostoso de se falar, né? É o tema das relações. É o tema dos relacionamentos. Quando a gente é empreendedor, a gente tem que se relacionar com família, que pode ter dúvidas sobre aquela jornada, com clientes, com sócios, com funcionários, com fornecedores, com investidores. Ou seja, a gente tem muita gente à nossa órbita com quem a gente tem que estabelecer boas relações. O que eu vejo sempre nas minhas audiências é que tem um negócio comum. As pessoas querem melhorar a qualidade das relações. Elas querem estabelecer com as pessoas relações significativas. E nós somos animais
ser humano é um animal que vive em bando. Nós gostamos de grupos, nós gostamos de bando. E uma das coisas que mais nos mantém felizes no trabalho é estar com pessoas com quem a gente pode estabelecer uma relação significativa de cooperação, de colaboração, de aprendizagem e de confiança. Portanto, um ponto comum por onde eu passo são pessoas desejando fazer do seu trabalho um caminho também de estar com pessoas interessantes, de estar com pessoas com quem elas possam ter uma relação significativa, porque parte da nossa felicidade depende muito de com quem a gente está, dentro do trabalho e fora do trabalho. Doutor Rogério, o medo é motivo de desafio, é incentivo ao empreendedorismo? Os empreendedores são pessoas que amam desafio, mas não gostam de risco. O mito do empreendedor é que o empreendedor é um sujeito corajoso, ousado, que adora risco. Mas isso é mais a definição de um suicida do que de um empreendedor. Empreendedor gosta de planejar, empreendedor gosta de testar, de experimentar, de fazer um protótipo daquilo, aprender fazendo, fazer aprendendo, mas não é um sujeito maluco. Não é um lunático que sai por aí se atirando do 20º andar de qualquer prédio. Eles assumem riscos, mas assumem riscos calculados. Obviamente estou me referindo aos empreendedores que dão certo. E no caso, o medo é uma emoção absolutamente necessária. O medo, ele numa dose bem moderada, ele nos impede de assumir riscos maiores do que podemos assumir. Obviamente que o medo, numa dose cavalar, numa dose muito excessiva, imobiliza, paralisa. Mas sem medo, o indivíduo também se torna despreparado para calcular bem os seus passos e os seus próximos passos. Estamos conversando aqui com o Dr. Rogério Scher, ele que é professor, consultor, escritor, vários livros publicados sobre o tema. Vem aqui falar sobre esse tema tão brilhante aqui no programa Café com Leite, levando essas informações a despertar a mente, ao coração de cada um que está nos assistindo nesse momento, o sentido da essência dessa palavra e fazer dela, como disse o professor, não apenas na vida profissional, mas também na nossa vida pessoal. É essa mensagem que ele veio passar para cá, mas eu queria convidar lá, tomar uma água aqui, doutor Rogério, porque a gente começa a conversar e as amígdalas pedem um pouco de água, e a água mineral São Geraldo faz parte aqui do nosso... Vamos falar um pouquinho do Plano de Saúde Bucal Uniodonto Fortaleza, aqui na região do Cariri. Um sorriso não custa nada, mas vale muito, vale tudo. Com a família, com os amigos, todo mundo rindo junto. Sorria de verdade, faça o mundo melhor. Contagie a alegria, você não vai estar só. Uniodonto Fortaleza, há 25 anos contagiando a alegria. Vamos saborear um cafezinho aqui agora. Enquanto saboreamos esse cafezinho aqui, vamos falar um pouquinho dos sorvetes Mauriti. Não conflita, né? O cafezinho com sorvete, mas nada mais saboroso nesse tempo aí, fervendo, do que um sorvete delicioso. Sorvetes Mauriti. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. E agora, enquanto nós saboreamos aqui esse cafezinho, eu quero agradecer ao nosso convidado, Dr. Rogério Scher, pela sua participação no nosso programa, dizer que sentimos muito felizes com as suas informações. Quero agradecer sua presença, muito obrigado. Espero tê-lo aqui em breve, né?
Sucesso a todos os empreendedores que nos ouvem, os que já são e aqueles que potencialmente ainda serão. É isso aí, vamos a um rápido intervalo de apoio cultural. Daqui a pouquinho nós voltamos. Acesse a nossa página, programa cafécomleite.com.br. Felicidade é alegria, é viver muito bem. Passear na praça, andar por aí, contente tomando sorvetes Mauriti. Na companhia da família e muitos amigos. Curtir muito carinho, isso é ser feliz. Sorvetes Mauriti. Sorvetes Mauriti, um só, impossível. Se você precisa fazer exames com perfeição, precisão e qualidade, vá ao laboratório LAMIC. O LAMIC conta com profissionais qualificados e técnicos bem preparados para melhor lhe atender. O LAMIC realiza os mais variados tipos de exames laboratoriais. Você encontra o LAMIC com uma unidade central na Rua Padre Cícero 759 e postos de coletas em Milagres, Campos Sales, Caririaçu, Novo Juazeiro e na clínica Dr. Clemir Arraes. O LAMIC tem a direção certa dos doutores Ivanilson Júnior, Leonardo Davi e da doutora Socorro Cabral. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Cerealista Tia Sheila, atacado e varejo. Há 14 anos atua no mercado cearense com produtos de alta qualidade. Arroz, açúcar, óleo, sabão, café e muito mais. Na Cerealista Tia Sheila, a entrega é grátis. Compre à vista com descontos ou com prazo de 14 e 30 dias. Avenida Ailton Gomes, 1238, Pirajá, Juazeiro do Norte. Telefone 3511-3641. Estamos de volta com o programa Café com Leite, agora conversando com a doutora Roberta Henriques, ela que é diretora da Rockman Artes e Consultoria. Não é, Roberta? Muito obrigado pela sua presença, prazer tê-la aqui no programa Café com Leite, viu? É um prazer, olá, tudo bem? É a Rockman Arte e Estratégias Criativas, é um prazer estar aqui. Roberta, estive recentemente no Sebrae, num evento realizado aí a semana passada, onde vocês fizeram, você e sua equipe, a equipe Rockman, uma peça maravilhosa, onde envolveram personagens com temas intitulados Inovação, Ponto de Vista e Zona de Conforto. Brilhante a palestra, quero lhe parabenizar antecipadamente e dizer para você perguntar para você sobre o que isso leva, o que te gratifica em levar esse tema tão importante para o público. Então, essa peça chamada Ponto de Vista, ela tem um cunho assim, estratégico de apresentar uma comunicação diferenciada por meio das artes. A Rockman, ela se propõe a esse propósito, né? Trabalhar a arte com diferenciação comunicativa. Então, essa peça, ela encaixa bem dentro do tema inovação e faz o contraponto com a zona de conforto, porque a zona de conforto não tem nada a ver com a inovação. Então, a inovação, a personagem, eu faço a personagem de inovação, ela chega e diz assim, você está aqui, nós não temos nada a ver com isso. E com o contraponto, o ponto de vista é que faz a costura, né, da questão que tudo é uma decisão, tudo é um processo de ponto de vista mesmo, para você perceber que inovar precisa de uma atitude, essa atitude de dentro para fora. Você que escreveu essa peça ou ela é intitulada uma palestra sua, onde você improvisa? Não, eu escrevo. A Rockman, ela se propõe a trabalhar a arte com propósito, a arte e estratégias criativas. Então, a partir de um tema, aí eu escrevo também a peça e
quando der eu atuo, também dirijo, então tem também uma equipe muito boa, uma equipe de profissionais e trabalhando também conosco, né, desenvolvendo esse processo de trabalhar o desenvolvimento pessoal e profissional por meio das artes. Você acha que o uso da arte nesse momento em que você está interpretando e levando de certa forma um tema muito relevante, onde incentiva as pessoas de certa forma ao crescimento, você acha que essa metodologia de usar as artes cênicas como instrumento de informação, você acha que isso você cativa mais o público, leva essa informação com mais consistência? Com certeza. A própria arte, especificamente a arte teatral, que é o nosso carro-chefe, é uma arte totalmente relacional. Há uma mágica muito grande em relação à arte teatral, que é aquele contato direto. Então, a ação da personagem, a fala da personagem, a trama, o vínculo que a gente procura exatamente trabalhar um vínculo com a plateia. E trabalhando esse vínculo com a plateia, a comunicação ela é assimilada de forma mais eficaz, que a gente chama de trabalhar a ancoragem na mente do espectador. Vamos ver aí algumas imagens da peça. Basta apenas nós carregarmos ela com a munição das palavras fortalecedoras. Estratégia, ponto de vista, Está a nós botarmos para funcionar o nosso plano de extermínio número 1. Roberta, como é a sua convivência? Você tem outros temas que você desenvolve investida de personagens? Sim, com certeza. Temos motivação, temos temas variados, trabalhamos também com temas propostos, partimos do zero, trabalhamos com temas voltados, utilizando peças e intervenções artísticas, trabalhamos também com o nosso braço, que é a capacitação com a arte, que é a parte de treinamento. Então, tem esse braço também e trabalhamos também com a parte de produção cultural. Então, essas três vertentes, elas se mesclam, né? E a gente procura exatamente proporcionar esse diferencial na comunicação utilizando as artes. E a gente tem visto muitos resultados bacanas, muito mesmo. Na parte de capacitação, dando treinamento com capacitação, utilizando técnicas teatrais. Então, técnicas teatrais para o desenvolvimento pessoal e profissional. Então, isso é fundamental e a gente tem visto o resultado nas pessoas com todas essas ações. Isso te enriquece, te satisfaz? Você é atriz, foi brilhante a sua peça. Quero novamente parabenizar você e sua equipe. Eu não gostei muito daquela zona de conforto. Aquele rapaz da zona de conforto tem que sair, tem que estar na peça, mas ele tem que sair dessa zona de conforto, né? Exato. Vocês fazem esse trabalho para empresas? Como é esse trabalho que vocês... Pronto. Nós estamos no mercado desde 2003, em Fortaleza, porém atendemos também todo o território nacional, já fizemos ação em Brasília, fazemos também em Salvador. Trabalhamos com o público corporativo, né? A minha formação é em comunicação social, em publicidade e propaganda, em artes cênicas também. E fiz uma pós em treinamento e desenvolvimento e meu mestrado eu concluí com planejamento de políticas públicas com o foco em cultura e desenvolvimento. Então, trabalhamos esse processo de comunicação de forma diferenciada, trabalhando com o público corporativo, e não só o corporativo, mas também público em geral, trabalhando com nossos treinamentos e também com a parte de produção cultural. Então, é muito enriquecedor saber e perceber o quanto a ferramenta artística é muito poderosa até mesmo para o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Todas as suas apresentações é através de personagens? Sim, trabalhamos com personagens, exatamente. E as empresas podem te contrata a sua empresa para fazer esse tipo, é um evento, e lá você faz todo o processo de apresentação? Sim, nós podemos trabalhar dentro de eventos, né? Temos também um programa chamado
Teatro em Ação, que trabalhamos com convenções empresariais, onde a gente pode trabalhar com uma oficina e o corpo de colaboradores, no momento da convenção, eles experienciam a arte teatral. Então, trabalhamos tanto desde o treinamento, como também eles são instigados a formar por meio de grupos, né, pequenas esquetes, e várias competências são trabalhadas nesse processo, como a quebra da barreira da timidez, né, a comunicação, a inversão de papéis, a própria criatividade, né, trabalho em equipe, liderança. Então, o foco é exatamente proporcionar por meio das artes, facilitando esse processo corporativo, auxiliando no desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores. Então, dentro da apresentação desse seu trabalho, você provoca no seu público momentos inesquecíveis? Você, quando eu digo vocês, eu digo equipe, eu digo pessoas. Vocês provocam momentos assim inesquecíveis no público? Sim, com certeza. Nós tivemos um case de trabalho, foi muito interessante, que nós construímos um personagem que a empresa necessitava trabalhar uma certificação e precisava de todo o comprometimento do corpo de colaboradores. Então, nós trabalhamos um personagem, que a certificação é a OUSAS, né? Então, essa personagem, ela tinha um dilema e ela precisava estar ali naquele espaço, naquele local, e ela contagiou o público, né, e interagiu com aquele público dos colaboradores para que eles pudessem ajudar naquele dilema dela. Então, isso a gente trabalhou de uma forma que criou um vínculo emocional com esse personagem. Então, novamente, gerou ancoragem na memória, né, dos colaboradores, e foi um sucesso. E aí houve a certificação, todos foram envolvidos, e posteriormente também trabalhamos a manutenção desse trabalho. Esse processo, você acha que isso enriquece também as pessoas, como as pessoas em si, não empreendedores, não inovadores, não empresas, as pessoas em si, de forma individual, isso agrega valor? Com certeza. Nós, como eu falei, nós trabalhamos também com treinamento, e eu já tive a experiência de proporcionar um treinamento voltado, como eu falei, técnicas teatrais para desenvolvimento pessoal e profissional, e eu tive depoimentos de pessoas que, ao final, disseram assim: poxa, foram despertados em mim potenciais que eu nem eu mesmo sabia, né? Então, por meio do lúdico, do interativo, do artístico, né, da interação também com aquele grupo participante, então eles começaram eles mesmos se descobrirem. Então, é um processo que toca, que a pessoa, quando ela percebe isso, ela gera uma transformação. Mas precisa, primeiramente, eu percebi, eu quero isso, eu como atitude, eu quero para a minha vida. Então, isso gera uma transformação. E ela carrega isso para a sua vida pessoal e também para a profissional. Quando uma empresa contrata a tua empresa, sim, tua equipe, você busca as informações, faz uma prévia do que ela necessita e aplica a peça? Com certeza. Nós visitamos, aí recebemos todas as informações, é o que a gente chama do briefing, e o nosso diferencial é que nós trabalhamos de forma muito integrada. Não é apenas o lúdico pelo lúdico, a informação, foi dado o recado, não, mas procuramos saber o que é que tem sido feito de comunicação, o que é que se pretende, quais são as cores que vão ser utilizadas. Então, é um processo que a gente chama muito redondinho. Então, nosso diferencial é trabalhar isso de forma integrada, né? E que o resultado seja, novamente, ficou e fixou a mensagem. Então, lembrando daquilo, eu vou levar e carregar para a minha vida. Então, essa informação a gente procura bem mesmo trabalhar, e nós não vamos ao palco se não estivermos muito alinhados com a empresa do que eles querem trabalhar de forma eficaz a comunicação para os seus colaboradores. Vocês buscam feedback após esse trabalho, a aplicação do seu trabalho? Sim, com certeza. Acompanham essa pós-venda? Sim, com certeza. Depois que passa um período, uns 2, 3, 4 dias, voltamos a entrar em contato e saber como foi o resultado, né? Com os próprios gestores e todos aqueles organizadores do trabalho dentro da empresa.
Conversando aqui com a doutora Roberta Henriques, ela que é mestre em comunicação. Mestre em planejamento de políticas públicas, com foco em cultura e desenvolvimento. Sou atriz e também sou formada em publicidade e propaganda. Diretora executiva da Rockman. Rockman. O que significa Rockman? Pronto. Rockman é uma palavra hebraica que se pronuncia Rockman e significa sabedoria, o potencial do ser, né? Se deseja Rockman para as pessoas, é sabedoria, o potencial do ser. Então, pois eu espero que você continue Rockman. Sim. Com muita sabedoria, com muito entusiasmo, e leve tudo isso ao seu público. Volte ao Cariri. Com certeza, volte, muito maravilhoso. Beba água do Cariri. Beba água, vamos tomar uma água São Geraldo aqui. Vamos sim, tomar uma água aqui. Beba água do Cariri. Quem toma água, essa água mineral São Geraldo aqui, não volta, viu? Sempre volta ao Cariri. Muito bem. Nosso também pilar fundamental na Rockman, nós trabalhamos também com os pilares relacionais, acreditamos muito nas relações, não? Então, a relação consigo mesmo, que é a relação de autoconhecimento, a relação com o outro, que é a relação de troca, e a relação com o coletivo, com nós, que é a relação de repercussão. Então, alinhando todo esse processo, a gente procura todas as nossas ações transmitir esses pilares, né? Então, a Rockman está aí e estamos aí à disposição para proporcionar momentos memoráveis, inesquecíveis e que possam estar sempre na lembrança dos colaboradores, das pessoas mesmo, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Pode enviar o número de contato? Com certeza. Então pronto. Esse e-mail do contato, vamos colocar aí no rodapé. Ok. É DDD 85, né? Somos lotados em Fortaleza. 88222021, operadora Oi. E também 99616512, operadora TIM. Temos também o fixo, 3456-3700. E acesse o site também. Ok. É www.rockman.com.br. Olha aí, vamos mostrar o Rockman, né? Olha aí, a sabedoria em outra língua, né? É a Rockman, isso. Vamos falar um pouquinho do arroz da cerealista Tia Sheila? Cerealista Tia Sheila, atacado e varejo. Há 14 anos atua no mercado cearense com produtos de alta qualidade: arroz, açúcar, óleo, sabão, café e muito mais. Na Cerealista Tia Sheila, a entrega é grátis. Compre à vista com descontos ou com prazo de 14 e 30 dias. Avenida Ailton Gomes, 1238, Pirajá, Juazeiro do Norte. Telefone 3511-3641. Agora vamos saborear um cafezinho, café com leite. Eu tenho o prazer de servir aos nossos convidados aqui sempre um cafezinho. Muito bem. Vamos saborear esse cafezinho aqui, vamos chamar aqui a Cajuína São Geraldo. Agora vamos falar da água mineral e cajuína São Geraldo. Os produtos São Geraldo são fabricados no mais alto padrão de qualidade. Por isso não posso esquecer de falar para vocês que a água mineral e cajuína São Geraldo ganhou vários prêmios de reconhecimento pela sua qualidade. Esse precioso líquido faz parte das nossas vidas. Eu indico a água mineral e cajuína São Geraldo, porque essa é nossa, é da terra do Padre Cícero. Um abraço a todos que fazem o grupo São Geraldo, Cajuína e Água Mineral São Geraldo. Doutora, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Espero que quando estiver aqui em Juazeiro, na região do Cariri, esteja sempre aqui, pertinho do programa Café com Leite. Muito obrigada, agradeço, muito obrigada. Chegamos ao final de mais um programa Café com Leite, um abraço a todos e até lá.